Fala, filhotes, estão vivos? No vídeo de agora nós vamos falar um pouquinho sobre Tomás de Aquino. A consequência direta dessa tese será a ordem do conhecimento humano distinta da ordem das coisas conhecidas. Esta afirmação concorda com outra, saber que a existência divina, a primeira verdade, não é uma proposição primitiva da metafísica, mas algo a ser demonstrado no interior desta ciência. E não é tudo. Tomás orienta ainda sua compreensão da natureza das ciências pelo princípio segundo o qual as coisas conhecidas pertencem àquele que conhece de acordo com o modo que ele as conhece. Ora, o modo especificamente humano de conhecer é discursivo, ou seja, por composição ou divisão de representações, o que implica a atribuição de uma certa complexidade ao objeto conhecido, mesmo que se trate de fato de um objeto simples. Além disso, as representações com as quais opera o intelecto humano são sensíveis quanto à origem. As coisas não sensíveis que não possuem ligação necessária com o sensível não podem ser em si mesmas conhecidas, estando assim além dos limites do conhecimento humano. Aplicando esta tese novamente à natureza divina, Tomás conclui que somente um aspecto deste ser pode ser conhecido, a saber, precisamente aquele que guarda uma relação causal com o sensível. É por conhecer-se Deus como causa das coisas sensíveis que se conhece que ele existe. Não se obtém, todavia, o conhecimento de sua natureza em si mesma, visto esta não ser sensível e ultrapassar os limites do conhecimento humano. Há, portanto, acerca da natureza divina dois tipos de proposições. Aquelas que, de direito, podem ser objeto de conhecimento humano, como a existência e a unidade divinas, e aquelas que não podem ser alcançadas pela razão humana, como, por exemplo, que Deus é um só Deus e trino, em três pessoas diferentes, distintas, Pai, Filho e Espírito Santo. Aquelas da filosofia é suficiente, a relação causal a estas, é necessária a teologia fundada na revelação, que vem da Sagrada Escritura, tanto mais que para atingir a felicidade, sua finalidade última, o homem precisa conhecer verdades que excedem suas faculdades cognitivas. A tese é clássica, a fé cristã é a fé na palavra revelada, na Bíblia. A religião cristã é a dos livros sagrados, do conjunto de livros que é a Bíblia. O original, no entanto, é afirmar tratar-se aqui de um conhecimento científico, inovador face a seus antecessores e mesmo face a seu mestre Alberto o Grande, é declarar o caráter eminentemente especulativo da teologia. Isto posto, observe-se que a intenção do autor não está ainda completamente concretizada. Pois como pode uma proposição ser simultaneamente objeto de ciência e de fé? Onde está, ademais, a estrutura demonstrativa requerida à ciência? Como, após a nítida separação entre domínios, reconhecer-se em ambos os domínios de conhecimento científico? Comecemos pela última pergunta. Do ponto de vista material, é bem verdade que a teologia cristã e a metafísica tratam exatamente das mesmas coisas, a saber, de Deus e das criaturas. Diferem, contudo, quanto à forma de consideração no vocabulário do próprio autor. Diferem quanto à razão formal do objeto considerado. Assim como um homem e uma pedra identificam-se sob a razão formal da cor, objeto da visão, assim unificam-se todas as verdades teológicas sob a razão do revelável. É, portanto, a mesma razão formal que unifica as verdades teológicas e as distingue das metafísicas. Logo, mesmo que o filósofo e o teólogo venham a se pronunciar acerca das mesmas coisas, eles o farão sob pontos de vista distintos. O filósofo guiará sua investigação por princípios evidentes ao ser humano, recorrendo à noção de causa, de causalidade, ao passo que o teólogo cristão mencionará explicitamente a revelação, a Bíblia, a glória divina ou ainda o poder infinito de Deus. Em uma palavra, a filosofia apela à noção de causa, a teologia à noção de criação. Isso porque aquela teologia de que fala o estagirita em sua metafísica não é suficiente, devendo haver outra que considere o mesmo ser, Deus, mas sob outros aspectos. A teologia das Sagradas Escrituras, dirá Tomás, distingue-se genericamente da teologia filosófica, mas não estaria assim Tomás contradizendo a célebre tese de Aristóteles, segundo a qual toda ciência particular considera uma parte do ente, cabendo à metafísica considerar o ente de maneira geral, não sob um determinado aspecto, ou, dito de outro modo, não seria a distinção entre a razão formal da metafísica e da teologia contrária à referida caracterização da metafísica? Não nos parece. Lembremos que o objeto de investigação da metafísica é o ente criado, ou seja, o ente que possui o ser por participação, não por doação, como é o caso de Deus, né? As coisas que caem sob esta noção são consideradas em si mesmas pela filosofia, sorte que os diversos tipos de especuláveis dão origem às diversas disciplinas filosóficas.
A metafísica, a disciplina filosófica suprema do ponto de vista teórico, trata das propriedades gerais do ente criado, que recebeu o ser por participação. Investiga, portanto, o ente em geral, mostrando sua dependência causal para com o primeiro princípio, que seria Deus, né? Este último não é, contudo, investigado tal como em sua natureza própria, mas unicamente sob o aspecto da causalidade, das relações de causa e efeito. Quanto à teologia cristã, a situação é quase inversa. Esta trata dos entes, não neles mesmos, mas sob um certo aspecto, o da criação, segundo a revelação. Investiga, no entanto, a natureza divina tal como ela é em si mesma. Nas doutrinas filosóficas, começa-se aceitando proposições evidentes acerca das coisas sensíveis e alcança-se posteriormente o conhecimento de Deus. Na teologia, o caminho é inverso. Supõe-se de início certas proposições acerca da natureza divina e, a partir delas, explica-se o ordenamento das coisas criadas. Qual seria, todavia, o grau de certeza das proposições reveladas? Recorrendo novamente a uma característica estrutural do ordenamento científico, Tomás de Aquino lembra que os princípios tidos por indemonstráveis internamente a uma ciência são de dois tipos: proposições evidentes e absolutamente indemonstráveis, e proposições não evidentes cuja demonstração se faz em uma disciplina superior. A perspectiva, por exemplo, toma como princípios proposições demonstradas pela geometria e a música, proposições demonstradas pela aritmética. Cabe à metafísica, a disciplina filosófica suprema, demonstrar, em última instância, os princípios aceitos na geometria e na aritmética. Pode-se assim falar de uma autonomia da razão no que tange ao conhecimento filosófico. Todas as proposições científicas reduzem-se por cadeias argumentativas a princípios evidentes à razão humana, sendo desnecessários princípios de outra natureza. Ora, segundo São Tomás, a caracterização que pareceria privar a teologia bíblica da condição de ciência abre, na verdade, espaço para sua reivindicação de cientificidade. Assim como a música é subalterna ou subalternada à aritmética, assim a teologia das Sagradas Escrituras o é para com a ciência de Deus e dos bem-aventurados. Os princípios admitidos pela doutrina das Sagradas são proposições evidentes em si mesmas, ou evidentes para Deus, pois o evidente em si é o evidente para Deus. Como esta evidência escapa, todavia, ao poder de suas faculdades cognitivas, o ser humano deve aceitá-la, tal como o músico aceita as proposições da aritmética. Explica-se assim porque errariam aqueles cristãos que defendessem a tese condenada, alguns anos mais tarde, por Tempier. O homem não deve se contentar da autoridade para obter a certeza a respeito de nenhuma questão. De fato, argumentar supondo autoridade é próprio à teologia na medida em que esta deve necessariamente acreditar na autoridade dos princípios revelados da Bíblia, mas não a filosofia. No topo desta pintura está Deus, logo abaixo encontram-se os evangelistas, entre eles uma inscrição: escreveste bem a meu respeito, Tomás. No centro da cena está Tomás, com Aristóteles à sua direita e Platão à sua esquerda. Ele segura a sua suma contra os gentios, onde se lê, na página esquerda, o provérbio: minha boca meditará a verdade, meus lábios amaldiçoarão o ímpio, que está em Provérbios, capítulo 8, versículo 7. Na página de direita, a explicação do provérbio faz apelo a Aristóteles, ilustrando-se assim a simbiose operada por Tomás entre a teologia e a filosofia na crítica aos gentios, ou seja, aos ímpios ou infiéis. Um desses, Averroes, conhecido como comentador de Aristóteles, está caído aos pés de Tomás, simbolizando sua alegada superação pelo santo cristão. Na parte inferior da cena, um concílio da igreja presidido pelo Papa discute os temas bíblicos, mostrando como toda a igreja deve seguir os ensinamentos de Tomás de Aquino, de Benoso Gozzoli, O Triunfo de São Tomás, uma obra artística de 1471, tem impressão de madeira de 230 por 102 centímetros, feita para a Catedral de Pisa, e encontra-se atualmente no Museu do Louvre, em Paris. Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like, quem não curtiu, dá um dislike. Quem se interessar pelo conteúdo do canal, é só se inscrever, ativar o sininho e aguardar os próximos vídeos, as próximas notificações. Deixe também seus comentários e no que você tem achado dos vídeos, sugestões de temas e assuntos para serem abordados em vídeos posteriores. E colabore com o nosso canal, compartilhe os nossos vídeos e ajude-os a chegar ao maior número de pessoas possíveis. Eu quero aqui agradecer os 359 inscritos no nosso canal. Agradecer também a cada um
que hora ou outra, por conta de um conteúdo ou outro, passam por aqui deixando sua visualização, seu like, seu dislike, seu comentário, e aqueles que compartilham os nossos vídeos, compartilham o nosso canal, seja aqui nessa plataforma no YouTube e outras redes sociais. No mais, é isso aí. Hasta la vista, babies, e até a próxima.